O hospital inteiro parou quando ela começou a gritar. Mas não era dor. Era outra coisa. Um som que vinha da alma. Algo que carregava uma mistura de desespero, incredulidade e medo. Carmen tinha acabado de dar à luz, aos 70 anos. Um milagre, como todos diziam. Mas o que ninguém esperava era o que viria a seguir. Ela havia dado à luz gêmeos. Mas naquele instante, tudo mudou. O marido dela, Augusto, estava ao lado da cama, em pé, imóvel. Enquanto os médicos entregavam os bebês nos braços dela, o olhar dele parou fixo no segundo. Carmen não percebeu de imediato. Estava cansada, suando, emocionada. Mas quando se virou para o rosto do marido e viu o semblante dele, soube. Havia algo errado. O que foi? Ela perguntou, ainda com a voz fraca. Augusto engoliu seco. Por que esse aqui tem os olhos azuis? Carmen ficou em silêncio. Por um segundo tentou sorrir. Ah, deve ser coisa de genética. Meu avô tinha olhos claros. Seu avô era castanho claro, Carmen. Mas é possível, Augusto. Os olhos podem mudar ainda. Não, Carmen, não estou falando de achismo, estou falando que esse bebê não se parece comigo. Carmen olhou para o bebê e então, pela primeira vez, percebeu. Um deles era moreno, com o nariz puxado para o lado do pai. O outro era claríssimo, olhos absurdamente azuis, pele extremamente branca e traços que, não pareciam com Augusto. O silêncio entre os dois era ensurdecedor. E naquele silêncio, nasceu a dúvida que arruinaria tudo. Porque a verdade é que Carmen sabia. Ela sabia que havia uma chance real de que apenas um dos filhos fosse de seu marido. E isso a destruía por dentro. Mas para entender o que aconteceu naquele quarto de hospital, precisamos voltar no tempo. Um ano antes, Carmen vivia uma vida tranquila. Era aposentada. Morava num sítio afastado, rodeada de plantas, livros e da companhia fiel de Augusto, seu marido há mais de 45 anos. Eles nunca tiveram filhos. Carmen foi considerada infértil aos 34, depois de anos tentando engravidar. Ela chorou, se revoltou, fez tratamentos caros e dolorosos e nada. Aos poucos, se resignaram. Viveram juntos uma vida simples, repleta de respeito, carinho e rotinas calmas. Até que um dia, Carmen começou a sentir enjoos, dores nas costas. A barriga estufada. Achou que fosse um problema digestivo. Depois pensou que era uma hérnia, mas o que menos imaginava era que estivesse grávida. E, no entanto, estava. Um médico local confirmou. Ela estava grávida. De gêmeos. Carmen achou que fosse uma brincadeira de mau gosto. Riu. Depois chorou. Depois sentiu medo. Aos 69 anos, com o corpo frágil, o coração mais sensível, e uma vida inteira acreditando que nunca seria mãe, aquilo parecia um erro. Augusto ficou em choque. Chorou. Mas depois sorriu e disse: se for verdade, então é um milagre, e eu vou cuidar de você como nunca. E ele cuidou. Por meses, Carmen foi tratada como uma rainha. Todos os exames pareciam bons, apesar da idade. Os médicos não sabiam explicar como era possível, mas algo naquele corpo ainda sustentava a vida. E a vida se floresceu. O barrigão cresceu. As visitas aumentaram. O povo da cidade dizia que era coisa de Deus, um presente para uma mulher tão boa. Mas Carmen sabia que havia algo que nunca contou, algo que escondia com todas as forças. Uma noite, meses antes do teste positivo, Augusto havia viajado. O irmão dele sofreu um infarto e ele passou 5 dias fora. Carmen, sozinha, sentia a casa vazia demais. O frio era maior, o tempo mais lento. E então conheceu Leandro, um enfermeiro recém-formado que se hospedou no chalé dos fundos da propriedade. Ele tinha ido prestar serviço voluntário à população rural da região, vacinando idosos e medindo pressão. Era simpático, jovem, brincalhão. Um dia Carmen escorregou e torceu o tornozelo. Leandro a viu, correu para ajudar, acompanhou até a cadeira, trouxe gelo. Voltou no outro dia para ver como ela estava. Conversaram, riram,
Conversaram mais, e uma noite aconteceu. Foi rápido, um impulso, um vazio preenchido por alguns minutos. Quando terminou, Carmen chorou. Leandro pediu desculpas. Ela pediu que ele fosse embora. E nunca mais falaram sobre aquilo. Ela não contou para ninguém. Enterrou o erro no fundo da alma, porque jamais imaginaria que isso teria consequências. Mas teve. Agora no hospital, segurando 2 bebês nos braços, ela sabia. Um era de Augusto, o outro era de Leandro. E o pior é que ela não podia provar nada. O que fez nos dias seguintes foi tentar esconder o medo. Augusto estava estranho, calado, mas presente. Ajudava a trocar fraldas, dava mamadeira, cuidava de Carmen com ternura. Mas não sorria. Não olhava diretamente para o segundo bebê. E isso partia o coração dela. Então, uma manhã, encontrou um envelope sobre a mesa. Era um pedido de exame de DNA. Carmen sentiu um frio no estômago. Augusto não comentou nada. Só entregou, virou as costas e saiu para comprar fraldas. 2 dias depois, o resultado chegou. Augusto não precisou dizer nada. Bastou o silêncio dele. O modo como não falou com Carmen naquela noite. O modo como entrou no quarto, olhou o bebê com olhos cheios de lágrimas e disse: "Você não precisava fazer isso comigo." Carmen caiu no choro. Implorou perdão, tentou explicar. Mas não havia explicação. Ele saiu de casa no dia seguinte. Não levou mala. Não disse para onde ia. Só deixou uma carta com uma frase: "Eu te amei até aqui, mas agora preciso amar a mim mesmo." Carmen ficou sozinha, com 2 bebês nos braços. Um com olhos castanhos, calmo, que dormia com facilidade. O outro com olhos azuis intensos, que chorava de forma aguda, como se também sentisse que havia algo errado. Carmen entrou em colapso. Chorava todos os dias. Não comia, não dormia. Ajudas vinham da vizinha, da igreja, de uma sobrinha distante. Mas o vazio era irreparável. Um dia, ao abrir o e-mail antigo que usava pouco, viu uma mensagem de Leandro. O assunto dizia apenas: "Eu vi a matéria. E o conteúdo. Você não me respondeu, mas eu vi. Os gêmeos. Ele tem meus olhos. Carmen, precisamos conversar." Ela congelou. Nunca imaginou que ele descobriria. Muito menos que fosse atrás. O coração disparou. A respiração falhou. Ela não respondeu de imediato. Mas 2 dias depois, sentada na varanda, com o bebê de olhos azuis dormindo no colo, ela digitou: "Sim, precisamos conversar." E essa conversa mudaria tudo, porque Carmen achava que o caos já havia terminado. Mas estava só começando. Carmen não dormiu naquela noite. O bebê chorou mais do que o normal, e ela chorava junto. Sabia que o que estava prestes a fazer podia mudar o rumo de tudo, de novo. No dia seguinte, combinou com Leandro de se encontrarem num café discreto da cidade vizinha. Ela levou os bebês com a ajuda da vizinha Dona Teresa, que ficou do lado de fora com as crianças enquanto Carmen entrou. Leandro já estava lá, sentado, nervoso, com uma xícara de café intocada. Quando viu Carmen, levantou. Estava diferente, mais magro, olhos fundos. "Oi", ele disse com a voz baixa. "Oi", respondeu ela. Sentou. Por alguns segundos, ficaram em silêncio. Então Leandro falou: "Eu sei que aquele dia foi um erro. Eu não devia ter me aproximado. Mas eu não consigo ignorar o que vi. A foto, os olhos dele." Carmen respirou fundo. "É verdade. Um dos bebês é seu." Leandro abaixou a cabeça. Seus olhos se encheram de lágrimas. "Eu nunca fui pai, Carmen. Eu não tenho família. Saber que tenho um filho me deixou em choque, mas também me deu esperança." Carmen apertou os olhos, estava cansada, exausta emocionalmente. "Eu não sei o que fazer, Leandro. Meu marido foi embora. Eu estou cuidando dos 2 sozinha. Eu não planejei nada disso. Eu não vim te tirar nada. Eu só queria saber se ele está bem. Se posso, talvez, ver ele às vezes." Carmen engoliu em seco. Queria gritar. Queria voltar no tempo. Mas tudo o que conseguiu foi sussurrar: "Eu não tenho coragem de te impedir,
Mas também não posso te prometer nada. Preciso de tempo. Leandro assentiu. Tudo bem. Eu espero. E eu posso ajudar. Não com dinheiro, só com presença. Com apoio, com o que você deixar. Carmen saiu daquele café com a cabeça girando. Na volta, olhou para o bebê de olhos azuis. Dormia em paz, como se o mundo não tivesse desabado ao redor dele. E então, ela decidiu que faria o impossível para que aquela criança crescesse, sem carregar a culpa de ter nascido. Alguns dias depois, Augusto apareceu. Magro, olhos vermelhos, tinha uma mochila nas costas. Carmen abriu a porta sem saber o que dizer. Ele entrou sem falar nada. Caminhou até o berço. Olhou os dois meninos. Depois virou-se para ela. O que você vai fazer? Como assim? Com o pai dele, com o outro? Carmen hesitou. Ele apareceu. Disse que só quer ver, ajudar. Não quer tirar nada de você. Augusto respirou fundo. Eu não sei se consigo. Não sei se dou conta de criar um filho que não é meu. Mas também não consigo parar de pensar neles. Nem em você. Carmen se aproximou. Tocou o rosto dele. Eu te amo, Augusto. Eu errei, mas eu te amo. E eu te juro, nunca quis machucar ninguém. Augusto fechou os olhos. 2 lágrimas escorreram. Eu quero tentar. Se você me permitir, eu quero tentar. Carmen o abraçou. Choraram juntos. Nos dias seguintes, Augusto voltou a dormir em casa. Aos poucos começou a retomar a rotina. Trocava fraldas, dava mamadeira. Fazia os dois dormirem. Carmen sentia que, mesmo quebrado, ele estava tentando reconstruir algo com ela. Um domingo de manhã, Augusto disse: Vamos registrar os meninos. Carmen parou. Você quer? Quero. Mesmo o que não é meu. Quero dar o meu nome. Quero que ele saiba que eu fiquei. Mesmo sem ser o pai biológico. Carmen chorou. Nunca amou tanto aquele homem como naquele momento. Foram ao cartório. Os 2 meninos receberam o sobrenome dele. Leandro aceitou a decisão, disse que compreendia e se manteve por perto, ajudando sempre que podia, mas sem invadir o espaço deles. Parecia que tudo estava entrando nos eixos. Até que, 1 mês depois, Carmen recebeu uma ligação do hospital. Os exames do bebê de olhos azuis tinham dado alteração. Um marcador genético anormal havia sido detectado. Ela entrou em pânico. Chamou Augusto. Foram juntos ao médico. O diagnóstico ainda não era definitivo, mas havia uma suspeita de uma síndrome rara que afetava o desenvolvimento motor. Ele vai ter dificuldades para andar? Perguntou Carmen. Talvez, mas é cedo para afirmar. Vamos precisar de mais exames. E talvez de tratamento experimental. Carmen saiu do hospital com o coração na garganta. Augusto ficou em silêncio o caminho todo. Em casa, depois de colocar os meninos para dormir, ele disse: E agora? Agora a gente vai lutar, como sempre fizemos. Isso vai custar dinheiro, muito dinheiro. Carmen sabia. O tratamento experimental não era coberto pelo plano de saúde. Leandro, ao saber da notícia, ofereceu ajuda. Disse que faria tudo o que estivesse ao alcance. Carmen agradeceu, mas o olhar de Augusto endureceu. Eu não quero que ele entre nessa parte. Augusto é o filho dele. Ele tem o direito... Ele tem o sangue. Mas fui eu quem ficou. Carmen não soube o que responder. No dia seguinte, Leandro apareceu com uma proposta. Ele conhecia um médico que conduzia pesquisas com células-tronco e que poderia aceitar o bebê no protocolo, mas precisavam ir até outro estado. Augusto não gostou, mas cedeu. O importante era salvar o menino. Viajaram os 3, Carmen, Augusto e os 2 bebês. Leandro os encontrou no local. A equipe médica foi receptiva. Explicaram os riscos. Era uma chance, uma possibilidade. Carmen olhou para o bebê nos braços, aqueles olhos azuis tão intensos, e disse: a gente aceita, faça o que for preciso. Começaram o tratamento. Dias de internação, cansativos, cheios de tensão, mas também de esperança. Augusto passou a cuidar dos 2 meninos com o mesmo carinho. Leandro vinha visitar de vez em quando. Ajudava nos exames, trazia lanches, mas sempre respeitava o espaço. E assim, mesmo dentro do caos, se criou um tipo de trégua. Um pacto silencioso. Um amor dividido, mas inteiro.
Carmen, num momento de silêncio, escreveu uma carta para o futuro. Um dia, para mostrar aos filhos. Nela dizia: "Vocês foram a maior surpresa da minha vida. Vieram quando eu já tinha desistido de tudo. Um de vocês é o resultado do amor de décadas, o outro de um erro. Mas os dois são meus, e eu vou até o fim por vocês." Ela guardou essa carta numa gaveta, junto com as primeiras fotos, a pulseira da maternidade e um envelope lacrado com os exames de DNA. Porque sabia que um dia a verdade viria à tona, mas até lá, ela faria de tudo para proteger os filhos. E nem imaginava que a revelação mais impactante ainda estava por vir. O tratamento estava em andamento. O bebê de olhos azuis, agora com quase 5 meses, respondia bem às primeiras aplicações de células-tronco. Os médicos diziam que os sinais de melhora eram sutis, mas animadores. Carmen e Augusto se revezavam nos cuidados. Dormiam pouco, comiam menos ainda, mas estavam firmes. Leandro continuava presente, sempre com muito cuidado para não invadir o espaço do casal. Ele perguntava, ajudava com o transporte, trazia artigos científicos, medicamentos, informações. Nunca cruzava o limite, mas Carmen sabia que ele queria estar mais perto. Um dia, enquanto Augusto dormia no sofá do hospital, Leandro sentou ao lado de Carmen na área externa e perguntou: "Você acha que um dia ele vai me perdoar?" Carmen olhou para o céu. "Não sei, mas acho que no fundo ele já fez isso." Leandro abaixou a cabeça. "Às vezes, me sinto como um ladrão. Roubei algo que não era meu." "Ninguém roubou nada, Leandro. A vida faz curvas que a gente não entende. Mas agora o que importa é que esse bebê viva e que tenha amor." Os dias passavam, e com eles, os exames. Um dia, o médico responsável entrou no quarto com uma expressão séria. "Precisamos conversar." "O que houve?" perguntou Augusto, se levantando. Os exames genéticos mais aprofundados chegaram e trouxeram uma informação inesperada. Carmen sentiu o estômago revirar. Inesperada como? O DNA do bebê revela algo incomum. Ele tem uma mutação rara e uma herança genética de origem mista. Mista? Como assim? O médico pigarreou. As células que originaram esse bebê têm traços de manipulação genética. Não exatamente um bebê de concepção natural. Carmen arregalou os olhos. Está dizendo que ele foi gerado artificialmente? É o que parece, como se, de alguma forma, o material genético tivesse passado por um tipo de seleção ou modificação. Carmen lembrou de algo que havia ignorado por meses. As injeções que Leandro aplicara nela naquele dia, dizendo que eram apenas vitaminas para a circulação. Ela engoliu seco. O médico continuou. E mais, encontramos um padrão compatível com um banco genético experimental da clínica onde o pai biológico, Leandro, trabalhava. Carmen se virou lentamente para Leandro, que estava na porta. Ele havia escutado tudo. "O que você fez?" perguntou Augusto com a voz baixa. Leandro estava branco como papel. Eu não sabia que isso tinha acontecido. Naquela época, havia um protocolo sendo testado. Células aprimoradas para a regeneração. Eu só apliquei a vitamina. Eu juro." Carmen sentiu o coração disparar. "Você usou algo em mim?" "Eu nunca faria isso de propósito, Carmen. Mas talvez aquilo tivesse alguma composição modificada." Augusto se aproximou dele com os olhos marejados. "Então nem você é o pai. O DNA ainda mostra traços genéticos compatíveis comigo. Talvez parte do meu material tenha sido usado no experimento. Eu nem sabia." Carmen desabou na cadeira. "Isso é real? Meu filho é um experimento?" O médico respondeu com calma. "Ele é um ser humano. Um bebê. E está vivo. O modo como foi concebido não muda isso. Mas sim, ele nasceu de um processo que muito provavelmente envolveu manipulação genética não autorizada." Augusto saiu do quarto sem dizer uma palavra. Leandro ficou parado. Carmen chorava em silêncio. Naquela noite, Augusto não voltou. No dia seguinte, ela recebeu uma mensagem no celular. "Preciso respirar, mas eu não vou abandonar vocês." Leandro tentou explicar, trazer documentos,
ligar para antigos colegas de laboratório, mas nada trazia paz. Carmen agora sentia algo diferente. Medo. E se o bebê não fosse só diferente? E se desenvolvesse algo imprevisível? E se tivesse sequelas graves no futuro? Durante a semana seguinte, ela começou a ter pesadelos. Sonhava com o bebê chorando em laboratórios, sendo testado, rejeitado. Acordava com o peito doendo. Mas ao olhar para ele, tão pequeno, tão inocente, tudo mudava. Ela se ajoelhava ao lado do berço e dizia: "Você é meu. Você é meu. Você é meu." Um dia, enquanto ele dormia, Carmen escreveu uma carta para ele. "Filho, você nasceu de algo que ninguém entende, nem eu. Mas não importa. O mundo pode duvidar da sua origem, mas eu não duvido do seu valor. Você é minha chance de continuar, minha missão, meu coração fora do peito." E escondeu essa carta com a outra, na mesma gaveta. Dias depois, Augusto voltou. Estava abatido, mas sereno. Entrou, abraçou Carmen e disse: "Se ele não é meu, se nem é do outro, se ninguém sabe de onde ele veio, então ele é só seu. E se você me deixar, eu quero continuar aqui." Carmen chorou. Abraçou o marido. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, dormiram juntos com os 2 filhos no quarto. Não havia respostas, mas havia decisão. E essa decisão era ficar. O tratamento continuava. Os médicos notaram avanços. O bebê estava ganhando força muscular, mexia as perninhas com mais firmeza e até começou a emitir sons antes do irmão. Um deles era filho de sangue. O outro ninguém sabia exatamente de onde viera. Mas no coração de Carmen e Augusto, os 2 eram filhos. E ponto. Só que o passado ainda não estava completamente enterrado. Faltava uma peça, uma última revelação. E ela viria, através de um envelope deixado na porta da casa deles. Sem remetente, sem assinatura, apenas uma frase: "Vocês precisam saber toda a verdade." E o conteúdo desse envelope mudaria o final da história para sempre. Sempre. O envelope estava ali, em cima do tapete da porta. Branco, simples, mas pesado, como se carregasse dentro dele algo que pudesse virar o mundo de cabeça para baixo. Carmen o pegou com mãos trêmulas. Chamou Augusto. Ele veio do quarto com uma das crianças no colo. "O que é isso?" "Não sei." Estava na porta. Carmen abriu devagar. Dentro havia uma carta digitada e 2 papéis anexos. A carta começava assim: "Se vocês estão lendo isso, é porque a verdade já não pode mais ser escondida. Eu trabalhei por 4 anos no laboratório genético da Clínica Vida Nova, onde uma série de testes com células embrionárias foi feita de forma não ética. Entre os protocolos que foram conduzidos em segredo, havia um lote experimental de implantação de embriões híbridos, criados a partir de cruzamento de material genético humano com células otimizadas por engenharia." Augusto sentou-se. Carmen parou de respirar por alguns segundos. A carta continuava. Carmen da Silva foi uma das pacientes que recebeu, sem saber, uma dessas injeções. O enfermeiro responsável pela aplicação era Leandro C. O lote usado. Nela continha embriões ativados com carga genética de múltiplos doadores. O objetivo era observar como a combinação agiria no corpo de uma mulher considerada infértil. Augusto fechou os olhos. Carmen tremia. Ela engravidou. O caso foi estudado, mas depois ocultado por ordens superiores. Nunca iríamos divulgar, mas eu guardei as provas. E agora, vendo a criança crescer sem saber sua origem, decidi romper o silêncio. Anexo está o laudo que comprova que o DNA do bebê contém fragmentos genéticos de mais de 2 linhagens distintas. Ele é, cientificamente, um ser único. Havia também um exame laboratorial. Nele um gráfico, e embaixo um parecer técnico, presença de padrões genéticos compatíveis com múltiplos doadores humanos. Recomenda-se investigação aprofundada sobre possíveis mutações ou efeitos colaterais ao longo do crescimento. Carmen deixou o papel cair. Isso é impossível. Isso não pode estar acontecendo.
Augusto pegou o exame. Leu mais uma vez. Depois olhou para Carmen. Você não sabia de nada disso? Nada. Eu achei que fosse uma vitamina. Leandro nunca me disse. Ele não sabia. Não sabia. Ele era o enfermeiro. Mas ele nunca falou disso. Se tivesse me dito, ele usou algo em você, Carmen, sem seu consentimento. Você entende a gravidade disso? Carmen sentou-se. Então, nosso filho é uma combinação genética feita em laboratório? É o que parece. Nesse momento, o bebê começou a chorar. Augusto o pegou no colo. Olhou para ele. A mesma criança que ele vinha alimentando, cuidando, embalando nas noites de febre. Não importa, não mais, ele está aqui. Ele respira. Ele me olha como se eu fosse tudo o que ele precisa. Carmen chorava em silêncio. E agora? O que a gente faz? A gente protege ele, de tudo, de todos. E Leandro? Vai ter que saber. No dia seguinte, eles marcaram um encontro com Leandro. Ele chegou apreensivo, mas ainda com o mesmo jeito contido. Carmen entregou a carta. Ele leu. Não disse nada por um tempo. Depois murmurou. Eu não sabia. Juro por tudo. Eu só apliquei o que mandaram. Carmen olhou dentro dos olhos dele. E mesmo assim você continuou perto. Porque me senti responsável. Quando vi os olhos dele, senti que ele era meu. Mas agora nem isso tenho certeza. Augusto se aproximou. Esse menino tem a minha criação, o nome dela, a voz dela. E se depender de mim, ele nunca vai saber que foi um experimento. Porque ele não é isso. Ele é uma criança. Ponto. Leandro abaixou a cabeça. Eu entendo. Eu não vou mais me aproximar, mas se um dia ele quiser saber, eu estarei por perto. Carmen assentiu. Agradeço, mas agora o que ele mais precisa é de paz. Leandro se foi e nunca mais apareceu. Carmen e Augusto seguiram com a vida. O tratamento avançava, o bebê ganhava força, os movimentos melhoravam, as risadas aumentavam, o irmão crescia ao lado dele, como se fossem espelhos, idênticos nos gestos, mas tão diferentes na essência. Um dia, Carmen sentou-se com os dois no colo e disse: um de vocês é feito do amor da minha vida. O outro veio do acaso, do erro, da sombra. Mas os dois me ensinaram o que é amar sem pedir nada em troca. Aos 82, Carmen começou a escrever um livro. Chamou de Mãe Depois dos 70, o amor que nasceu do impossível. O livro nunca foi publicado. Ficou guardado em uma gaveta, com as cartas, com os exames, com o envelope. Porque ela sabia... Um dia eles cresceriam. Um dia fariam perguntas. E quando esse dia chegasse, ela estaria pronta. Porque apesar da origem, do mistério, da dor, ela havia vencido. E o maior milagre da vida foi ter escolhido amar. Mesmo sem entender, mesmo sem saber, mesmo sem controlar. Amar apenas, até o fim. É fim, fim.